Boa noite, família Sai Digital. Boa noite, professores, boa noite, coordenadores, gestores, todos que estão presentes nesse terceiro dia da nossa Semana Pedagógica. Eu sou o Wagner, coordenador pedagógico do Sai Digital. E hoje nós estamos aqui para falar especificamente com o ensino fundamental, anos iniciais. Nós entendemos que estamos em um período de desafios. Começamos esse momento agradecendo a apresentação de vocês, agradecendo a paciência, a parceria, a confiança. Eu sei que neste momento vocês têm inúmeras ações e atividades para fazer, mas vocês separaram um momentinho para o SAI. E nós estamos gratos por isso. Nós estamos passando por um processo de desafios, tenho certeza sobre isso. Mas o seu assessor pedagógico está aí caminhando com você. E sem sombra de dúvida, dias melhores virão. E virão a partir de hoje. Nós vamos falar sobre um tema que está na mente de várias pessoas. Quem esteve aqui com a gente na segunda-feira falou sobre o início e o contexto do ensino híbrido. Algo tão falado e tão colocado sobre legislação, sobre aspectos legais, sobre até mesmo a propaganda, né, de muitos sistemas ou instituições de ensino. Mas, de fato, estamos conseguindo trazer a prática híbrida para dentro de sala de aula? Eu tenho certeza que sim. Muitos de vocês já estão fazendo isso. Vocês estão de parabéns, professores. Vocês sabem inovar, vocês sabem transformar e, com certeza, tornar a educação cada dia melhor. Nós, do SAI Digital, iniciamos esse ano com grandes desafios, mas estamos superando. Estaremos com você nas próximas etapas. E você pode ter certeza que esse momento nós vamos ter um olhar muito mais de um viés pedagógico, de um viés da prática docente, da metodologia, e alguns recursos que nós vamos indicar, você até vai trazer para nós. Não, mas espera aí, esse recurso eu ainda não utilizei, eu ainda não consegui utilizar. Não se preocupe. Essa semana nós estamos organizando todas as correções necessárias para que você possa utilizar tudo que o SAI tem nas próximas semanas. Mas, enfim, essa conversa a gente tem com assessoria aí na sua escola, individualmente com vocês, entendendo a necessidade de cada um. Agora, nós vamos falar sobre a prática de metodologias ativas, sobre o ensino híbrido em prática, a prática pedagógica de cada um de vocês no seu cotidiano. E para esse momento, se você está aqui e reparou que tem algum colega seu que ainda não está presente nesse espaço, liga para ele, manda o link do YouTube e convida para esse momento, ok? Outra coisa bem importante, nesse momento nós teremos alguns assessores pedagógicos no nosso chat. Então, nós vamos ter perguntas direcionadas especificamente para os nossos palestrantes, para os nossos formadores e professores, que essas perguntas eu peço que elas sejam direcionadas em torno do tema. Outras perguntas sobre certas usabilidades e ferramentas, você pode estar encaminhando para o seu assessor pedagógico e a gente, na sequência, vai estar instruindo e auxiliando vocês em todos os processos. Tá certo? Ontem nós tivemos aqui dois grandes nomes, professor João e professor Vinícius, falando sobre educação infantil. E hoje é com muito respeito, com muito carinho, que eu trago esses mestres, professores e doutores, que eu tenho a honra de partilhar o conhecimento aqui no site. Ok? Então, o primeiro que eu vou convidar, né, o nosso primeiro integrante dessa noite, ele é professor, doutor em ciências pela Universidade Federal do Paraná, professor com experiência na educação básica e no ensino superior, e, com certeza, assessor pedagógico de muitas escolas, em especial as escolas do estado da Bahia. Ele é alguém que eu tenho um carinho muito grande, porque eu nunca vi um assessor tratar as suas escolas com um olhar carinhoso e com tanta genuidade e verdade. Pensa um homem que é verdadeiro, é esse daí, e que com certeza é um grande estudioso. Vem para cá, professor e doutor Glauco Dias. Olá, Wagner, muito boa noite. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite, professores, coordenadores, diretores que nos acompanham nessa live. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a certeza que hoje à noite nós vamos trazer à baila aí temas bastante pertinentes
E é isso. Obrigado pelo convite, Wagner. Obrigado você, Glauco, pela sua presença. E, gente, alguém como o Glauco, nesse nível de expertise, de assessoria, de professor, ele não poderia ficar sozinho. Nesse momento, eu vou chamar ele, que ele encanta pelo sorriso, pela simpatia, assim como o Glauco, né? Ele é muito conhecido por algumas escolas aí do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro já começa a ter um carinho gigantesco por esse mestre, ok, em ciências, pela Federal Rural do Rio de Janeiro, com vasta experiência na educação básica. Esse homem, eu conheci ele vindo direto de sala de aula, então a fala dele é de professor para professor. É com muito carinho, com muito respeito, que quem vai acompanhar hoje o professor Glauco é o professor Rafael Salazar. Rafael, vem para cá. Olá, Wagner, boa noite, Glauco, boa noite a todos aí que nos acompanham nessa noite. Obrigado pela gentil apresentação. E assim como o Glauco disse, eu estou certo de que hoje teremos um momento grandioso aqui com esse tema de grande relevância, uma abordagem bem dinâmica nessa live, que a gente conta com a participação de todos vocês aí. Perfeito, então. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado, Rafael. À noite, hoje, a sala digital do EducaSai, da Semana Pedagógica, é de vocês. Então, vamos fazer alguns combinados, pessoal, para que a gente possa ter uma noite bem proveitosa e bem bacana. Então, primeiro combinado, nós vamos organizar o nosso momento em 2 períodos. O primeiro período, os professores vão explanar, certo? Sobre prática, sobre metodologia, sobre ensino híbrido, e eles terão, sim, algumas interações e vão contar com a participação do pessoal aí no chat. Então, nós esperamos que vocês estejam juntamente conosco. E no segundo momento, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. E serão perguntas e respostas com base na apresentação. Ok? Então, algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês possam ter que não estejam em torno da apresentação, não se preocupe. Como eu disse, os assessores pedagógicos estarão atentos, estarão por aqui, e depois o seu assessor pedagógico também vai estar conversando com você, tirando essas dúvidas, esclarecendo aquilo que for preciso. Mas como a gente tem um tempo de 1 hora, vamos tentar sugar tudo em torno dessa temática. Tá certo? Então, são esses os nossos acordos. E outra coisa, gente, só termina quando a gente diz, ok, terminou. Só com boa noite do Wagner, só o boa noite, né, do Wagner que termina. Então, vamos ficar até o final, porque sempre tem alguns comunicados, alguns avisos que fazem toda a diferença para vocês. Tá certo? Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Nosso chat já está aí com pessoas maravilhosas, professores incríveis, que eu respeito muito, e vai ser uma noite inimaginável. Tá certo? Rafael, Glauco, é com vocês. Fiquem à vontade. Beleza, Wagner. Obrigado mais uma vez. Então, vamos lá, né, professores? Vamos lá, Rafael, trazer aí várias discussões pertinentes, né? E aí, Rafael, eu trouxe nesse primeiro slide, para nós iniciarmos as nossas discussões, o principal tema da noite, né? Estratégias pedagógicas inovadoras. E o inovar está muito presente em sala de aula, principalmente no contexto que estamos vivendo, né, agora. E aí, falando em contexto, é muito importante trazer essa contextualização, porque a inovação não faz parte só da minha vontade e do meu querer. O próprio contexto me leva à inovação. Olhando para a sala de aula, para a escola, para a sociedade como um todo, nós precisamos inovar. Até partindo do pressuposto que o aluno que chega hoje no ensino fundamental, lá no primeiro aninho, é diferente do aluno que chegava há 10 anos atrás, não é verdade? A aula que eu preparei, não muito longe, a aula que eu preparei em 2019, ela não pode mais ser usada hoje, né? Não cabe mais. Então, por conta disso, né, por conta desse contexto e muitas outras coisas, é que nós precisamos estar sempre em busca da inovação, de estratégias pedagógicas inovadoras. Então, é por isso que é muito importante tratarmos desse tema aqui. Então, para trazer essa maior contextualização, pessoal, vamos olhar para o contexto como um todo, né? Enquanto professores, o que me leva a inovar? Então, a primeira palavra-chave, né, que na verdade até é uma sigla, né, é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que de maneira bem simplista, né, é o documento hoje que norteia a educação básica no nosso país, né? É um documento normativo que traz diretrizes para a educação básica.
E nesse documento traz a obrigatoriedade do ensino, não só levando em conta os conteúdos, mas também o desenvolvimento de habilidades e competências. E, obviamente, se nós esperamos que os nossos alunos tenham esse desenvolvimento, né, que adquiram essas habilidades ao longo aí do ensino fundamental, anos iniciais, que é o segmento de interesse, de fato eu preciso inovar, não posso mais ficar no comum, não é verdade? Um outro ponto que é importante observar são as questões e as discussões socioemocionais, né? É uma preocupação, inclusive, do SAI, né? As nossas capas desse ano estão maravilhosas, trabalhando dentro desse tema do desenvolvimento das habilidades socioemocionais nesse contexto de pandemia que ainda estamos passando, né? E pensando também no pós-pandemia. Então, é muito importante hoje que a escola e que nós, professores, estejamos preocupados, né, no desenvolvimento dessas competências nos nossos alunos, né? Nas nossas crianças. O que eles estão sentindo? Será que eles conhecem esses sentimentos? Por que eles estão sentindo isso? E o melhor, e o mais interessante, né, o que fazer com isso? Né? Então, o olhar para o socioemocional também nos leva a querer trabalhar com práticas pedagógicas inovadoras, né? Trazer essas estratégias para a sala de aula. E aí, olha outro ponto aqui, aulas ao vivo. Rafael, que está aí me escutando, você já utilizou aulas ao vivo, Rafa, nas suas práticas? E aí, Glauco, olha, com certeza, né? Estou aqui contemplando essa nuvem de palavras, né? Com essas palavras-chave aí, que são o alicerce da nossa discussão de hoje. E aulas ao vivo, eu acho que não somente eu, mas todo o nosso público de casa aí já se deparou com esse termo, não é? Aulas ao vivo, as aulas remotas, onde a competência, não é, do professor precisou ser trabalhada, desenvolvida nesse tempo de pandemia, não é? O posicionamento frente à câmera, o seu falar, o seu planejamento, não é? Então, aulas ao vivo, com certeza, faz parte aí dessa nuvem e do nosso alicerce, né? O alicerce do nosso bate-papo de hoje. E não somente aulas ao vivo, né? Nós temos aí o ensino híbrido sendo colocado também como uma keyword, né? Uma palavra-chave. Então, o ensino híbrido, ele também está aí nos trending topics do assunto educacional. A nível Brasil, nós escutamos aí do Oiapoque ao Chuí, não é? As demandas sobre formações no ensino híbrido, o que demanda para que a escola possa aplicar o ensino híbrido, não é? Então, estamos a todo tempo aí percorrendo o Brasil falando sobre isso, aportando às nossas escolas sobre essa temática. E ensino híbrido implica em tecnologia, não é? Sem tecnologia, nós não conseguimos aplicar o ensino híbrido. Então, nessa noite, onde nós falamos sobre inovações, onde nós falamos sobre metodologias ativas, não é? Novas estratégias, nós precisamos lançar mão de vez das tecnologias. Então, aí, mais uma palavra-chave compondo a nossa nuvem. E como falar sobre tecnologias, não é, Glauco? Sem exemplificar com ambientes virtuais de aprendizagem, não é? Onde agora a nossa sala de aula está aqui colocada de forma digital, onde professores e alunos se encontram e o processo de ensino e aprendizagem se dá de uma forma digital, nesses espaços onde aulas podem ser ministradas, avaliações, ferramentas de sondagem que permitem o professor ter o acompanhamento do caminhar cognitivo da sua turma, tudo isso, todo esse processo, esse belo processo se dando dentro de ambientes digitais, não é? Com os nossos ambientes virtuais de aprendizagem. Muito bom. O que mais a gente tem aí? Temos, Rafael, a pandemia, né? E aí, pegando um gancho no que você estava falando, né? Nesse contexto de ensino híbrido, de tecnologia, dos ambientes virtuais de aprendizagem, que antes surgiram, né, nas universidades, né, com a educação à distância, e, claro, várias escolas também já utilizavam, mas agora a pandemia, tendo aí um olhar positivo e assertivo sobre as coisas, né? Olhando pelas
pelas coisas boas, vamos dizer assim, a pandemia meio que empurrou forçosamente muitas escolas a adotarem esses ambientes virtuais de aprendizagem. Então, dentro desse contexto ainda de estratégias pedagógicas inovadoras, a pandemia exige isso, justamente porque na pandemia força o ambiente virtual de aprendizagem, a tecnologia, as aulas ao vivo, tudo mais. Ainda nesse contexto, né, de inovação, nós temos aí a experiência, então sempre está tendo esse olhar para a experiência, para a bagagem mesmo, né, que os alunos trazem para as nossas aulas. Então, a experiência importa inclusive porque a partir dali o professor tem a oportunidade de fazer diagnósticos prévios e de pensar em quais estratégias ele vai adotar a partir dali, e também a contextualização. Né? A gente sabe que, enquanto professores, né, que quando nós contextualizamos, esse processo de aprendizagem é muito mais facilitado. Quando eu tenho um ensino contextualizado, o aluno ele consegue enxergar na vida dele, em sociedade, né, dentro de casa, nas interações, a importância de se desenvolver aquelas habilidades, de estudar aqueles conteúdos. Então, a contextualização também ajuda a trazer o estudante para o centro de todo esse processo e vai ao encontro, né, dessas estratégias pedagógicas inovadoras que também tem esse olhar bem forte aí para a contextualização. Não é verdade, Rafa? É verdade. Então, seguindo aqui, não é, após essa contextualização com a nossa nuvem de palavras-chave, eu estou certo de que muitos de vocês foram chegando aí no início da nossa live, então gostaria de reforçar aqui com vocês o pedido para a interação. Vocês podem interagir aí pelo chat, tá? Daqui a pouco nós vamos lançar uma ferramenta para que vocês possam aplicar agora, durante a live, a sua interação. Existe uma frase que diz que mais importante do que o conhecimento é saber o que fazer com ele. Então, de nada vai adiantar se nós estivermos aqui falando, se vocês não colocarem em prática. Então, já digo de antemão que esta é uma live interativa. Nós precisamos do feedback de vocês, tá bom? E falando aí sobre inovação pedagógica, nós tivemos aqui o nosso alicerce bem estruturado com a nuvem de palavras. Como nós vamos desenvolver essa noite? Não é? Como nós vamos desenvolver esse delicioso tema? Nós vamos tratar sobre o ir além, sobre as tecnologias educacionais, metodologias ativas e estratégias de implementação. Sobre esse primeiro tópico aí, ir além, nós, na construção desse material, nós pensamos, será que conseguimos colocar algum adjetivo, algum sinônimo dessa palavra? Mas não. Optamos por deixar o ir além. Por quê? Qual a intencionalidade? Quando eu digo aqui, professores, coordenadores, nós precisamos ir além. O que vem à sua mente? O que vem aí, pensando rapidamente sobre a sua prática pedagógica, o que vem na sua mente quando a gente fala sobre ir além? Pensou? Esteja certo de que isso aí que você pensou está correto. O ir além, ele é individual. Cada um tem o seu ir além. Cada um sabe ali onde precisa ir, onde pode avançar, onde deseja avançar. Isso demanda uma mudança de atitude, um passo à frente, não é? Então, já entendemos o que significa esse ir além. Ele é implacável aí no seu entendimento, não é? Agora, como fazer? Não é? Como funciona, como implementar, o que é necessário. Porque se fosse fácil, nós iríamos além diariamente. Mas nesse momento aí de reinvenção, o que nós precisamos fazer para que nós estejamos conectados, hiperatualizados? O que a gente precisa fazer? Então, para nortear aí, nós vamos fazer um bate-bola com o Glauco. Beleza, Glauco? Glauco, para ir além, eu quero que você diga para a gente aqui nessa noite. Funciona com o fundamental anos iniciais, com essa turminha aí do 1º e 5º ano? Ir além com essa galerinha funciona? Como que a gente faz para implementar esse ir além? O que é necessário para esse processo? E o planejamento, o tão falado planejamento. O que você pode dizer para a gente aí, Glauco? Beleza, Rafa. Então, quando a gente fala de ir além,
obviamente, né, estamos falando de estratégias pedagógicas inovadoras. E o ir além faz parte do inovar, né? Para que a gente possa ir além, nós precisamos ter mentalidades diferentes, pensar fora da caixinha. Será que o que funciona em sala de aula vai funcionar online, né? E aí, Rafa, você perguntou, né? Funciona com as crianças, né? Essas práticas pedagógicas inovadoras que a gente já viu ali de antemão, que vai envolver metodologias ativas, que vai envolver ferramentas tecnológicas. Às vezes, o professor dos anos iniciais, ele fica um pouco temeroso porque ele pensa assim, será que se eu utilizar essa ferramenta tecnológica vai funcionar com as minhas crianças, sobretudo as menorzinhas, né, do primeiro, segundo e terceiro ano? E a minha resposta é sim, funciona, né? Nós podemos inovar em qualquer contexto, em qualquer situação, e, inclusive, eu acredito que é o desejável, né? Eu recomendo, acredito, e penso que, de fato, seja o desejável essas estratégias pedagógicas inovadoras já desde a educação infantil, uma vez que nós estamos preparando essas crianças para enfrentar o ensino médio, para enfrentar uma universidade, o mercado de trabalho, que vai demandar o quê? Vai demandar adultos, né, jovens, autores, com autonomia, com protagonismo, criativos, que saibam escrever e pensar em projetos, né? Então, quando a criança ela não é acostumada com isso, né, com essas práticas inovadoras, e chega no contexto de universidade, por exemplo, até antes disso, no ensino médio, é um choque muito grande se ela não já está ambientada com isso. E eu vou até um pouco mais. É muito comum nós vermos jovens, ainda hoje, chegando na universidade, que se depara com aqueles professores na universidade que exigem mais do aluno, o raciocínio, o pensamento, o levantamento de hipóteses. E aí, quando o aluno vê que o professor põe essa carga, né, nele também, insere ele como autor do processo, o aluno acha até que o professor está enrolando. Esse professor aí está enrolando, ele não quer dar aula, ele não está lá no quadro falando, né? E o que provoca isso é justamente nós não trazermos as práticas pedagógicas inovadoras desde a educação infantil, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Então, é necessário, para que tenhamos crianças protagonistas, autônomas, criativas, pensadoras, inconformadas, é necessário que iniciemos já, inclusive nos anos iniciais. Então, respondendo aí de forma afirmativa, né, sua pergunta, sim, funciona com as crianças dos anos iniciais. Claro que aí vai ter uma nuance ou outra, vai precisar de uma escuta, de uma fala do professor, e nós vamos falar disso um pouco mais detalhado à frente. Perfeito? A segunda perguntinha que está aí, Rafa, é como implementar. Então, agora o professor pensa assim, beleza, Glauco, então você está me falando que vai funcionar com as minhas crianças, que eu posso utilizar várias ferramentas, já quero usar, o Rafa vai trazer várias ferramentas legais aí, mas sei lá, quero usar o Easy Retro, quero usar o Padlet nas minhas práticas, quero usar com as crianças. Como que eu faço isso? Como que eu implemento? Então, professores, eu acho que o primeiro ponto, e aí porque nós estamos no ir além, né? O primeiro ponto é o professor ter a vontade de mudança. Se o professor ele for acomodado, se ele achar que o tradicional que ele vem fazendo lá há vários anos e que ele acredita que aquilo dá certo, e ele não é um professor inconformado, não adianta. Então, tem que partir primeiro da vontade do professor de querer mudar sua prática pedagógica, né? Para trazer essa inovação para a sala de aula. É o primeiro ponto, tá? Para que eu possa implementar, eu tenho que querer. E por que eu estou enfatizando isso do querer? Porque o querer traz com ele a necessidade de aprender, né? Eu não sou tão velho assim, mas a minha geração foi uma geração que passou do analógico para o digital. Então, eu acredito que a minha idade é mais ou menos a média da idade das pessoas que estão aqui, talvez um pouco mais velhas ou um pouco mais novas, mas o fato é que nós não temos esse DNA digital. Então, de fato, para utilizar essas ferramentas, nós vamos precisar lançar mão de um pouco mais de estudo, de um olhar mais de perto, mais apurado, né? Então, nós vamos precisar, por exemplo, fazer cursos,
participar de lives como essa que estamos participando. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, pelo menos, com a pulguinha atrás da orelha. Será que eu uso esse recurso? Vou testar, né? Então, eu acho que tem que aprender. Temos que nos inserir em fóruns, em comunidades. O YouTube, por exemplo, é riquíssimo de como fazer, né, de ensinar. Nós temos aí vários youtubers, professores que nos ensinam. Eu aprendo tantas ferramentas novas a cada dia. Então, isso também, né, faz parte do implementar. O professor ele tem que estar preocupado em instrumentos para mensurar a efetividade dessas estratégias pedagógicas inovadoras. Então, assim, não adianta eu ver um recurso, uma ferramenta, aplicar, utilizar, mas eu não mensurar quanto que ela foi efetiva, né? Então, de fato, o professor precisa pensar em mensurar e, principalmente, não ter medo de errar. Eventualmente nós vamos errar, mas nós vamos aprender errando. E aí, quando eu falo para participar de fóruns, de discussões, é justamente para isso, para promover essa troca. Então, Rafa e professores que estão aqui me ouvindo, né? O implementar práticas pedagógicas inovadoras está muito ligado a olhar para mim mesmo e entender o que eu quero mudar. E essa vontade de mudar e com o que eu estou inconformado. Aí vem aqui a terceira pergunta, né, desse slide aqui. O que é necessário? Tá, então funciona para crianças, eu estou vendo a necessidade, por todas essas palavras que nós trouxemos aí nessa nuvem, né, pela BNCC, pela pandemia, porque eu preciso fazer aulas ao vivo, porque minha escola tem um ambiente virtual de aprendizagem, então eu preciso, né, além de querer mais do que isso, eu preciso inovar, porque o modo como eu fazia em sala de aula não está funcionando, de fato, nesse modelo que temos hoje, né? E que com certeza vai ficar. E aí a gente tem que pensar o que é necessário, né? Eu preciso lançar mão do quê? Eu acho que a primeira coisa e o primordial é ter uma intencionalidade pedagógica muito clara, né? Não adianta eu vir com a estratégia, eu vou usar o Kahoot aqui. Tá, mas você está usando o Kahoot para quê? Né? Eu vou usar o Arena do SAI, é um recurso maravilhoso, eu vou fazer várias atividades aqui no Arena. Mas qual a contextualização dessa atividade, né? Como que está sendo essa trilha, pensando nessa atividade, como que ela está sendo executada, né? Então, eu acredito, né, que a intencionalidade pedagógica é o primeiro ponto necessário e tem que estar muito claro, principalmente qual habilidade eu pretendo desenvolver. E, a partir daí, desenhar a minha estratégia. Segundo ponto que é necessário, ter familiaridade com a ferramenta, né? Não adianta, por exemplo, vocês verem aqui hoje uma das ferramentas que o Rafael vai mostrar para nós e pensar assim, beleza, vou aplicar, sem você ter convivido. Então, aqui, eu acho que a gente nós devemos nos inspirar nos próprios alunos dos anos iniciais, que são curiosos, né? Aperta um botão, aperta outro, entra em um lugar, entra em outro, como é isso, como que não é? Vamos nos inspirar neles e fazer isso com as ferramentas, né? Nós temos que dominar a ferramenta, ter familiaridade com a ferramenta. O segundo ponto que é necessário, e que é um ponto muito importante, professores, é o contexto. Qual o contexto da minha escola? Qual o contexto da minha turma? Quando eu desenho uma estratégia pedagógica inovadora, principalmente quando estou lançando mão de tecnologias digitais, eu tenho que pensar no meu aluno que vai receber isso. Será que se eu aplicar isso na minha turma do terceiro ano vai ser efetivo para todo mundo? Não. Naquela turma eu tenho um aluno que a família dele, ele tem um irmãozinho, o pai trabalha, a mãe também, ou seja, levam os celulares. Na casa só tem um computador e os dois estudam no mesmo horário. Então, será que vai ser efetivo? Então, eu também, quando eu desenho, o que é necessário, né? Quando eu desenho essa prática pedagógica inovadora, eu também tenho que pensar nesse contexto onde os alunos estão inseridos e em alternativas. Então, o aluno não vai conseguir fazer, mas será que eu posso disponibilizar em PDF? Eu posso criar uma atividade cheia de links para que ele vai clicando nesses links, assistindo vídeo, fazendo atividades, para suprir esse ponto que ele não tem, talvez ali no momento, né? Será que se eu, então, dentro dessa minha estratégia, buscar recursos síncronos e assíncronos, será que não vai ajudar essa família que talvez não vai ter acesso nesse momento, que tem horários estabelecidos, ou que só tem acesso ao celular, por exemplo, quando o pai, a mãe chega do trabalho? Então, será que eu não posso, né, mesclar essas ferramentas? Então, pensar muito no contexto
é necessário. E ainda a escuta ativa, né? Escutar as famílias e escutar os estudantes, porque vai fazer parte muito daquele feedback que eu falei anteriormente lá na implementação, né? Então, esse feedback faz parte da nossa escuta, estarmos atentos se de fato essas estratégias estão funcionando. E aí, depois da escuta, vem a fala. A fala do professor é muito importante para que funcione. Por que eu quero falar de fala? Eu acho que o combinado não sai caro, né? Eu tinha um professor que falava muito isso, o combinado não sai caro. E de fato é, porque o que acontece? Ontem, inclusive, na live da educação infantil, os assessores, né, o Vinícius e o João, mostraram um planejamento que nas segundas-feiras ia ter um encontro com as famílias, justamente para fazer esses acordos. Então, se eu tenho uma ferramenta e eu tenho uma intencionalidade pedagógica muito clara, para as crianças, por exemplo, do primeiro, segundo e terceiro ano, eu vou ter que ter uma conversa com a família para mostrar essa ferramenta, como que ela funciona, porque não adianta eu dominar o uso da ferramenta e enviar para que as famílias façam, para que esses alunos façam, se eles não sabem como que funciona a ferramenta, como que é a metodologia, como que vai, né? Então, de fato, o professor também tem que ter esse momento de fala e de acordos, né? Olha, eu vou precisar, o registro vai ser feito através de fotos, a atividade vai ser feita pelo Arena, os alunos vão postar palavras-chave no Mentimeter, por exemplo. Então, tem que ter esse momento de fala e esse acordo, tá? Então, isso é necessário também para nós irmos além. E aqui o quarto ponto, né? Eu sei que eu já estou sendo bem prolixo aqui nessa fala, mas eu acho que são pontos bem pertinentes, é como inserir no planejamento. Então, as nossas estratégias pedagógicas inovadoras, assim como as demais, elas precisam estar planejadas, elas precisam estar no planejamento. E quando eu falo que elas precisam estar no planejamento, precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, quais são os objetivos pedagógicos? Quais são as habilidades, as competências que eu vou estar trabalhando? Como que eu vou mensurar? Como que eu vou avaliar? No ano passado, por exemplo, Rafa, que foi um ano de muitas novidades, muitos professores, né, das escolas no qual eu sou assessor viravam para mim e perguntavam assim: Glauco, mas como que eu vou avaliar? Porque agora eu coloco a questão na prova e o aluno lá está fazendo a prova, ele vai no Google e acha a mesma questão e responde: e agora, como que eu vou fazer? E eu respondi assim: professora, faça uma questão que não tenha no Google, né? Coloque uma questão para o aluno pensar em cima daquilo, raciocinar, claro, subsidiado pelo que você conversou com ele em sala de aula, pelas ideias que ele trouxe, pelos momentos de interação que eles tiveram. Então, como que eu vou avaliar? Isso deve estar muito claro no planejamento, né? A avaliação. Eu vou usar o Arena, mas vai ser como? Quais questões eu vou trazer? Como que eu vou avaliar? Né? Quais são as atividades possíveis? Então, vai ser um formulário de múltipla escolha, como que vai ser isso? Então, isso tem que estar também muito claro. E as estratégias pedagógicas também, né? Quais estratégias pedagógicas, o tipo de abordagem, as estratégias de implementação, quais são as metodologias, quais são as ferramentas. Então, isso tem que estar muito claro para o professor. E aí, Rafa, para finalizar esse primeiro pedacinho do ir além, quando a gente pensa no planejamento, a gente deve sempre levar em consideração a sequência didática da nossa proposta. E aí, por isso que eu trago nesse slide aqui, a sequência didática do SAI, o olhar para o SAI, que é o material didático no qual a minha escola trabalha, né? Eu acredito que a maioria dos professores que estão aqui nos ouvindo trabalham com o material do SAI, né? Essa arquitetura pedagógica aqui, ela é bastante robusta, ela acontece para todos os segmentos da educação, mas falando especialmente dos anos iniciais, né? Então, essa estratégia que eu estou pensando vai ser em momentos de sensibilização, eu vou aproveitar, sei lá, as páginas do Conversa Vai, Conversa Vem, para fazer essa estratégia pedagógica, ou vai ser um momento de desenvolvimento, né? Vai ser ali, eu vou utilizar um RA, um livro digital, como que vai ser isso? Então, também tem que estar claro no planejamento. E aí, casando com o que eu acabei de falar, né? A produção e a validação, para justamente validar a aprendizagem. Certo, Rafa? Respondi todas as perguntas? Respondeu, Glauco. Respondeu e tirou 10. Tirou 10, eu estava aqui só contemplando, refletindo sobre tudo isso aí que você estava falando, né? Realmente, se a gente for
se nós formos resumir toda essa aula aí que você deu para a gente hoje, basta o professor querer mudar, não é? Algo que foi até colocado aqui em um dos comentários, né? É o desejo de fazer diferente, não é? É o mudar. Basta o querer. A partir daí, todo o resto é facilmente desenvolvido, né? Todo o restante do processo é facilmente desenvolvido, assim como você muito bem explicou para a gente aqui nessa noite. Perfeito. Parabéns. O Glauco, o professor, tirou 10 aí, então, respondendo as nossas perguntas, não é, pessoal? Digam aí no chat como é que tá. E olha só, falando então aqui sobre interações, né? Acabamos de falar sobre o ir além, e o Glauco deixou bem claro que precisamos lançar mão das tecnologias. É isso aí, das ferramentas, das soluções que estão à disposição e que muitas das vezes nós não usamos por falta de conhecimento, não é? Então, gostaria agora de fazer um chamamento para aquela nossa interatividade. Lembra que eu acabei de falar aqui há pouco sobre a dinâmica da nossa live? Então, antes de que eu esteja aqui apresentando as tecnologias, eu vou aplicar uma delas com vocês. É o Mentimeter. Vocês vão precisar entrar aí no site mente.com e vão inserir esse código que está aparecendo aí na tela de vocês. Olha só o cursor passando aí. Vocês vão entrar nesse site, mente.com, colocar esse código e responder a questão que lá está colocada. A seguir, ao final aqui da minha explicação sobre as tecnologias, nós vamos ver o que o nosso público de casa produziu nessa noite e contextualizar a aplicação dessa ferramenta na sua sala de aula. Enquanto vocês estão aí pensando, respondendo, eu continuo aqui conversando com os demais, tá bom? Então, nós temos aqui algumas soluções colocadas à disposição de vocês com versões gratuitas e que potencializam todo o processo de ensino-aprendizagem. Temos aí instrumentos de testes e questões. Não sei quantos de vocês já conhecem o Sócrates, o Kahoot, como o Glauco bem falou aqui, e o Quizzes, né? São aplicativos aí, são ferramentas onde você pode desenvolver na sua sala de aula, ao decorrer da explanação, do desenvolvimento do objeto de estudo. Eles têm uma configuração aí, cada um com a sua configuração individualizada, muito dinâmica, muito interativa, muito atrativa, para que você, professor, possa estar puxando os seus alunos juntos com você. Então, você vai desenvolvendo a sua atividade e a sistematização, não é aquele entendimento de avaliação formativa que se dá ao longo do processo, você consegue desenvolver lançando mão dessas ferramentas aí. Avaliações online, nosso outro tipo aí de ferramentas, nós trazemos algumas soluções para vocês aqui. Nós temos o conhecido Google Forms, não é? Quem aí não conheceu, não ouviu falar do Google Forms em 2020? E temos o nosso ArenaSci. O Glauco já citou aí sobre o ArenaSci. Ele é uma tecnologia de ponta, hiper atualizada, à disposição do segmento dos anos iniciais, em breve com um banco de questões robusto, já adianto para vocês, não é? Muito robusto, com a disponibilização online e com a possibilidade dos seus alunos também resolverem as questões online e vocês terem o feedback. Então, temos ferramentas aí de avaliações online. Nós temos ainda avaliações coletivas, com o Padlet, com o Easy Retro, não é? O Easy Retro também muito dinâmico, muito utilizado nos dias de hoje. Você pode projetar lá a sua tela, ou pode projetar na sua lousa digital, ou ainda que seja na parede, e você consegue ali ter um bate-papo, ter um feedback
dos seus alunos de forma anônima e eles vão interagindo e vão curtindo ali os posicionamentos, as questões, então é extremamente interessante. Nós temos ainda os portfólios, não é? Os portfólios que, para muitos aqui, pode ser até um choque, né? Nossa, mas esses símbolos aí eu conheço, não é? Vou começar de trás para frente. Nós temos aí esse laranjinha, que simboliza o blog, não é? Que é uma ferramenta que já caminha conosco há mais tempo e continua muito em uso. Então, existem blogs institucionais, existem blogs pessoais. Você, professor, pode ter o seu acervo, não é? em alguma hospedagem aí na internet, em algum link de blog, tá? Você pode construir o seu portfólio. Nós temos também o Facebook, atuando como tecnologia educacional. Muitas páginas sobre assuntos específicos, sobre componentes curriculares, professores profissionais se desenvolvendo aí no Facebook. E por último, aí, não menos importante, não é? O Instagram. Então, o Glauco vai trazer para a gente um exemplo excelente do uso do Instagram como uma tecnologia educacional, mas antes disso, eu não esqueci não. Eu quero saber como que está o desenvolvimento do desafio que eu coloquei aqui nesse chat, tá? Esse é o nosso desafio aqui no meio da nossa live, tá? Fiquem até o final, porque lá no último minuto, no último segundo, ainda tem surpresa para vocês, tá? Então, olha só, nós estamos aí com o Mente projetado, né? O Mentimeter. E olha só, já dei tanto tempo para vocês que, olha só, a senhorinha do Titanic aí já fazem mais de 80 anos que estamos aguardando as respostas. E aí, Glauco, temos respostas? Como que está essa nuvem aí? Temos sim, Rafa. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Ótimo. Nossa. Essas são as respostas que o nosso público produziu. A questão instigadora era: quais recursos alternativos você utiliza nas suas práticas pedagógicas? Então, temos aí celular, Padlet, Kahoot, Google, não é? Celular, o Sai, o Meet, Mentimeter, Google Forms. Então, são as palavras, as respostas principais que o nosso público de hoje trouxe para nós. Então, desde já, eu estendo a minha nota 10 para o Glauco aqui, para essa galera que está de parabéns participando com a gente. Dessa forma, você pode contextualizar na sua sala de aula ou trazendo em um processo de avaliação, de feedback, encerrando algum objeto de estudo, você coloca lá para que os alunos coloquem quais foram os pontos que eles ficaram com dúvida. Então, você vai ter aí uma nuvem de dúvidas. Às vezes, o aluno não quer se colocar de forma individual, personalizada, então, ali, pelo link que você disponibilizou, ele consegue se expressar. Às vezes você não está presencialmente, né, com o seu aluno, está de forma remota. Para aqueles aluninhos ali do primeiro, do segundo ano, do terceiro ano, a nuvem também funciona, não é? Com o auxílio dos pais, pode ser no momento de sensibilização. O que vocês pensam sobre determinado tema? O que significa natureza para vocês? E aí eles conseguem se expressar e contemplar. Vocês vão contemplar uma nuvem de pensamentos sobre a questão instigadora. Então, já deixo aí para vocês essa dica de utilização. Perfeito? E aí, Glauco? Muito bom, né? Eu gostei demais. Eu acho que daqueles que você citou ali, os professores vão até lembrar, né? Os professores que já participaram de alguma formação minha. Eu gosto muito de utilizar o Easy Retro, principalmente quando eles estão quietinhos, né? Eu ponho o Easy Retro para que eles respondam algo e aí eu consigo fazer essa interação e funciona muito bem também com os nossos alunos, né? O Easy Retro e acaba sendo um momento de troca muito grande, muito significativo. E aí, Rafa, você estava falando sobre a tecnologia, você citou, né, algumas ferramentas sugeridas ali, a depender da intencionalidade do professor, e aqui eu acho que o que é importante nós deixarmos claro nesse momento é o seguinte: a tecnologia é apenas um meio. E como eu falei aqui no início, professores, a tecnologia, não precisa eu me preocupar com a tecnologia,
porque eu encontro como mexer, como lidar com essa tecnologia através de vários tutoriais no YouTube ou em outros sites, através de uma busca rápida no Google, porque a tecnologia é o meio, né? Então, maior do que a tecnologia, antes da tecnologia vem o planejamento, vem a intencionalidade, e claro, eu preciso dominar a tecnologia, a ferramenta, mas isso eu posso fazer em um momento posterior, em um curso, em um momento de troca. E aí, pegando também uma fala sua, Rafa, que você colocou assim, o Instagram, né? Como uma estratégia pedagógica inovadora. E aí o professor fala que o quê? O Instagram? Claro, professores, o Instagram. Então, quando a gente fala a linguagem dos alunos, a gente consegue atrair muito mais a atenção deles. E aí, quando eu falo de linguagem, eu posso usar o bordão. Um bordão na minha aula o golpe tá aí, cai quem quer. Né? Eu posso, durante uma aula de matemática, eu estou resolvendo um problema, se eles têm um pouca atenção naquilo, posso falar, pessoal, atenção no enunciado, o golpe está aí, cai quem quer. Quando eles escutam isso, eles já associam, opa, ouvi isso em algum lugar. Né? Faz parte do meu dia a dia, está super na moda falar o golpe está aí, cai quem quer, lá no Instagram. Ou então, enfim, a hipocrisia. Né? Então, quando eu uso isso, até mesmo numa aula expositiva, eu consigo engajar o aluno. E olhando para o Instagram especificamente, eu ainda posso ir muito mais além. Olha que interessante. No ano passado, no material do SAI, quando o professor lá do terceiro ano, acho que é do terceiro ano, salvo engano, ele estava trabalhando os gêneros dentro do componente língua portuguesa, né? Verbete de enciclopédia, enciclopédia. Ai, que olha... Enciclopédia. Obrigado, Rafa. É um trava-línguas, é isso aí. Um trava-línguas. E ele estava trabalhando também textos de divulgação científica, certo? E dentro desse contexto, vinha lá um texto sobre germinação de sementes, as crianças plantavam as sementes, observavam e tudo mais. E dessa observação, o professor fazia várias atividades ali para o desenvolvimento da habilidade envolvida nesse momento. E aí, quando o professor se depara com essa atividade e ele olha para o que ele tem, como que eu vou fazer essa atividade? Então, vamos ver aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí, né, a tela do meu computador. Essa professora, ela criou uma conta no Instagram, e aqui no Instagram ela faz postagens sobre as atividades que os alunos precisam fazer. Então, aqui, por exemplo, eles não estão plantando uma sementinha, mas eles estão, por exemplo, acompanhando o crescimento do broto, né? E aqui a professora traz, junto aos pais, né? Porque aqui a gente precisa muito do auxílio dos pais também, né? O que se espera, né? Quais são as habilidades que serão desenvolvidas? Tem tipo uma seçãozinha de material e métodos, né? O que eu vou precisar para desenvolver e fazer aquelas observações? Tem algumas perguntas chaves que as famílias podem fazer com os estudantes, o que vai ser demandado, qual que vai ser o registro. Então, aqui ela traz que é por meio de fotos, e depois o que ela fez? A professora criou uma linha do tempo na própria conta do Instagram, mostrando essas fotos, né? Então, os alunos observaram o crescimento do broto da batata, e ela fez essa linha do tempo. Então, é uma estratégia pedagógica inovadora, e ela consegue debater isso depois em sala de aula, e os alunos vão ter essa experiência, essa vivência. Então, é muito válido aí todo esse processo, né, Rafa? Então, para também dar seguimento no que nós estávamos falando, né, o terceiro ponto aí, dentro dessa perspectiva de inovação, nós temos as metodologias ativas, né, que o próprio nome já diz. O aluno deixa de ser passivo, de só absorver o conhecimento, que muitas vezes acaba sendo tolhido a sua criatividade, o seu protagonismo, e ele passa a ser o centro de todo o processo. Olhando para as metodologias ativas, nós temos várias metodologias já conhecidas, nós não vamos aqui ficar discutindo as metodologias, né? Mas, por exemplo, a sala de aula invertida. Eu posso pensar na sala de aula invertida como uma estratégia inovadora também, né? Onde o aluno ele busca o conhecimento inicialmente de forma autônoma, e quando ele vem para a sala de aula, a gente consegue trazer outras metodologias, explorar outras abordagens. Então, olhando para o material do SAI, por exemplo, a gente vai ter lá
os QR Codes de abertura do capítulo. Então, os alunos eles podem assistir essas aulas gravadas com professores do SAI, antes mesmo das aulas com o professor da escola. O professor atrelado a essa videoaula, né, porque assistir uma videoaula por assistir não vai caracterizar uma sala de aula invertida. Então, o professor ele pode lançar questões, perguntas estratégicas no Arena SAI. Então, ele vai assistir esses vídeos, depois ele vai responder essas perguntas, que vai servir como subsídio para a aula do professor. Ele vai iniciar as aulas a partir dessas perguntas que ele lançou lá no Arena, né? Então, é uma possibilidade também. Rotação por estações é uma outra metodologia ativa. Aqui o professor ele vai dividir a sala em diferentes grupos, cada grupo vai trabalhar uma atividade e depois esses grupos rotacionam entre si, né? E isso pode ser feito também nesse contexto de ensino remoto e presencial. No caso das rotações por estações, da rotação por estações, olhando o que nós temos no SAI, o professor em uma das estações pode colocar o RA para que seja observado, feito algum relatório sobre isso, pode propor uma atividade através do livro digital ou através das trilhas digitais, pensando aí nas turmas de 4º e 5º ano, nos componentes curriculares português e matemática, e trouxe também um material lá do portal do professor, que é muito interessante dentro dessa metodologia ativa, que são as experiências científicas. Elas estão lá no portal e o professor, em uma das estações, pode, junto com os alunos, fazer essas experiências e que eles redigam algum relatório, alguma observação sobre aquilo, inclusive trabalhando de forma interdisciplinar. Certo, Rafa? Temos outras metodologias ativas também, olha só. É verdade, muito bom, Glauco, muito bom até aqui. É uma pena que nós corremos contra o tempo, senão poderíamos aqui destrinchar e ficar falando sobre cada uma delas, né, ao longo de toda a noite. Mas dando sequência, então, além dessas metodologias ativas que você bem explicou para a gente, nós temos o ensino personalizado, não é? Algo que entrega uma educação de alto nível, de excelência e que está aí nas mãos dos nossos times parceiros. Não é? O ensino personalizado, ele eleva o patamar, ele eleva o nível de entrega da escola para os seus responsáveis. O ensino personalizado possibilita, então, uma entrega ali individual. A gente consegue observar, aluno por aluno, como está sendo o seu desenvolvimento. E não somente em termos avaliativos, mas também em termos formativos ali. Nós conseguimos observar nessa imagem, não é? Fazendo aí a leitura dessa imagem, nós conseguimos contemplar o quê? O que vocês conseguem entender relacionando com o ensino personalizado, observando essa imagem? O que vocês conseguem compreender fazendo uma leitura de imagem? Cada um ali, ó, tem uma afinidade, cada um tem um caminho diferenciado do outro. Cada um possui a sua individualidade. Então, o professor, com o uso das estratégias, com o uso das tecnologias, consegue observar, não é? Fazendo uso das metodologias ativas, consegue observar e por meio aí de rotações de estações, como o Glauco bem falou, oportuniza diferentes experimentações onde os alunos serão contemplados em diferentes formas de aprender, de experimentar, certo? Então, sobre ensino personalizado, o SAI Digital também faz entregas, né? Nós temos aí no nosso AVA os nossos relatórios, como bem disse, nós temos aí para cada aluno, nós temos os dados que são produzidos, nós conseguimos dar o feedback sobre o desempenho desse aluno, como que ele está capítulo por capítulo. Essa é a nossa avaliação formativa, não é? Não é uma avaliação que vai ser ao final de um longo ciclo aí, onde o aluno não vai ter mais tempo, eventualmente, para corrigir os gaps que ficaram, as lacunas, mas é ao longo de todo o processo. Isso faz toda a diferença, degrau a degrau. As tecnologias nos possibilitam isso. Além do nosso relatório, nós temos aí para os anos iniciais, né, o nosso Agora Você Já Sabe. Quando a gente fala
sobre ensino personalizado, né? Sobre esse olhar aluno por aluno. Às vezes o professor, nossa, mas eu tenho que contemplar meus alunos individualmente. Isso é fácil, isso é simples, tendo as ferramentas certas, ok? Então, agora você já sabe, ao final de cada unidade, o aluno consegue ali se expressar, desenvolver a sua autocrítica, sinalizando que ele já domina, o que ele está com dúvida ou, eventualmente, o que ele ainda não aprendeu. E o professor tem, então, esse feedback autoral, onde o próprio aluno avalia o seu caminhar cognitivo. Certo, Glauco? Ainda temos as fichas de atividades, os nossos desafios aí também, possibilitando um olhar individual, não é, para os nossos alunos. São várias as ferramentas que o SAI oportuniza aí para o ensino personalizado, certo? Então, falando sobre a nossa próxima metodologia ativa, nós temos a aprendizagem baseada em problemas. Quem gosta de problemas aí na vida de vocês? Eu tenho certeza que ninguém gosta, né? Às vezes esse nome assusta. Nossa, vou fazer uma metodologia baseada em problemas, não tinha um nome melhor? Mas é justamente isso. Um problema intencional, com intencionalidade pedagógica. Ali é o local, é o momento onde o professor, antes de iniciar alguma abordagem, vai trazer uma contextualização sobre algum problema ali que faz parte do cotidiano do aluno, ou que ele tenha uma visualização, ou ele consiga se aproximar afetivamente ou intelectualmente daquilo que está ocorrendo. Como um exemplo, nós temos aí as nossas páginas iniciais dos capítulos, não é? Assim como o Glauco utilizou ali como exemplo de tecnologias pelo QR Code, o nosso Conversa Vai, Conversa Vem, disponível aí para os anos iniciais, possibilita ao professor, nesse momento de sensibilização sobre o objeto de estudo que vai ser ali desenvolvido, ele é oportunizado a trazer um problema que seja contextualizado ali com a realidade do seu alunado, né? Essa problematização nós sempre orientamos para que seja algo hiperatualizado, não é? E além de hiperatualizado, contextualizado localmente. Não faz sentido para o SAI trazer problematizações de assuntos do Paraná e entregar esses assuntos para os alunos lá do Maranhão. Então, fica a cargo do professor elaborar ali a sua problematização e assim trazer os alunos ao aprender a aprender, né? Aprender a aprender. É isso que é trabalhado quando a gente desenvolve essa metodologia de aprendizagem por problemas. Então, fica aí uma dica, mais uma dica, não é, nessa noite de tantas informações. Revisitem esse vídeo, divulguem, mandem para os seus times, parceiros aí, porque eu tenho certeza que está sendo de grande proveito para vocês. Não é, Glauco? Isso mesmo, Rafael. E aí, a gente falou de tanta coisa bacana aqui, né, nessa noite, ainda estamos falando, e eu acho que o que está na cabeça de cada um dos professores tá, e como que eu vou amarrar tudo isso? Como que eu vou colocar tudo isso? Então, por fim, eu trago aqui algumas estratégias de implementação, de como que eu coloco, né, essas questões todas. Então, o que é sempre importante observar o contexto, dentro daquilo que eu falei no início da minha fala aqui com vocês, e principalmente a faixa etária dos estudantes, das minhas crianças, né? Qual a turma que eu pretendo alcançar? Então, de repente, será que essa ferramenta tecnológica que eu vou estar utilizando, ela de fato vai ser efetiva para essa faixa etária? Então, ter também essa estratégia de implementação. Fazer com que as atividades de vocês sejam criativas, tragam protagonismo, desenvolvam o pensamento crítico nos alunos. Então, isso é muito importante. Trazer atividades atrativas. O Rafael pôs aí o meme, né, com a vovozinha do Titanic, a Rose, né? E aí faz 84 anos. Isso... trabalhar com isso é muito importante. Então, lançar mão dos memes, dos GIFs, dos emotions, né? É muito importante também trazer esse contexto. Então, eu sou professor, eu vou gravar um conteúdo para aula. Por que não utilizar o TikTok?
né? O TikTok faz parte da vivência deles, está no dia a dia deles, eles adoram o TikTok. Por que eu não posso criar uma conta no TikTok também para divulgar as minhas aulas, para fazer uma chamada de uma atividade, né? Então, trazer essas atividades mais atrativas. Sempre está preocupado com o aluno no centro do processo, então por isso que eu e o Rafa quisemos, né, e abordamos sobre metodologias ativas aqui, porque de fato elas têm essa intencionalidade, então inovar passa muito por esse ponto, e por fim, e eu coloquei aqui em letras garrafais, né, a diversificação. É muito importante, professores, com que vocês diversifiquem as estratégias de vocês. Por exemplo, eu gostei muito do Kahoot, vou usar. Aí você usa o Kahoot hoje, usa o Kahoot amanhã, usa o Kahoot depois, você vai acabar sendo o professor do Kahoot, né? Os alunos até apelidam, lá vem o Kahoot, né? Então, isso não é bacana. Então, é legal diversificar essas estratégias, né? Cada dia trazer uma ferramenta nova e fazendo essa variação, para que os alunos já pensem assim, o que o professor vai trazer hoje? O que ela vai trazer hoje? O que ele vai trazer hoje? Já estou ansioso para ver o que o professor vai fazer. Então, isso desperta essa curiosidade, a diversificação vai muito ao encontro disso. Certo, Rafa? Perfeito, Glauco, perfeita explanação aí, né? Amarrando tudo isso que a gente falou, trazendo, então, as estratégias. Aquele simples GIF ali com uma intencionalidade pedagógica, não é? Perfeito. Olha o Wagner aí. O Wagner na área. Cheguei, voltei. Pessoal, tá incrível, né? Mas aí, para aproximadamente umas 400 pessoas aí com a gente. E nós estamos chegando no fim, mas nós não podemos sair daqui sem responder algumas perguntas. Eu peço desculpa porque foram muitos comentários, foram muitas perguntas, então responder tudo a gente iria até o fim da noite. Mas vamos pegar algumas que chamaram bastante atenção e eu vou junto com vocês conversando e respondendo sobre elas, ok? Então, a primeira pergunta que eu queria falar, e aqui a gente vai tentar responder junto, é da Maria Amélia Santos, né? Sou professora de português. E qual método eu posso utilizar? Como implantar contextos que trabalham em sala de aula? Ou seja, como eu posso trabalhar uma prática, eu acredito, de produção de texto ou de análise textual a partir de metodologias e ferramentas tão diversificadas como nós utilizamos? Eu acredito que o Instagram é um desses caminhos, né, Glauco? Rafa, talvez o Arena, enfim. Vamos ver lá. Quem de vocês pode me ajudar com essa resposta? Então, trabalhar a produção textual utilizando as ferramentas, inclusive o blog, o Rafa trouxe aí a questão do blog, né? Então, divulgar então, o texto, ter essa produção textual, a correção, o reenvio para o aluno, a reescrita e depois a divulgação no blog. Eu acho que é um caminho muito interessante também para se trabalhar dentro dessa produção textual. É verdade, pegando um gancho aí no que o Glauco está falando, né? A parte da publicação, isso aí é o suprassumo de toda a produção, né? Quando você publica aquilo ali para a sua comunidade. Então, ainda que sejam artigos ou textos simples produzidos aí pela sua turminha, pelos seus alunos, faça esse exercício. Você vai ver a resposta de engajamento, de interesse para os próximos passos, não é? Então, pessoal, vamos construir aqui juntos algum texto, alguma obra, não é? E nós vamos disponibilizar no nosso blog, no blog da nossa turma, e vocês compartilhem com seus amigos e com seus familiares. Você vai conseguir aí contemplar no dia seguinte as respostas, não é? As experiências que eles vão vivenciar, principalmente essa galerinha aí do 1º ao 5º ano que tem uma animação implacável. Perfeito. E a gente atende à função social do texto, que é comunicar. Então, eu trago isso e espaços para essa construção. Nós temos aí o Arena, que vocês já ouviram falar, as próprias mídias e redes sociais, e assim por diante. Ok? Outra coisa importante. Como funcionam as ferramentas de avaliação online para crianças que ainda estão em fase de alfabetização? Aqui é uma pergunta que eu acredito que ela é bem direcionada para o 1º ano. E aí nós temos, por exemplo, os roteiros da primeira infância, né, que é algo que nós temos aqui no SAI, a escola digital, e entender que
espaço online de avaliação e sondagem de processos de alfabetização, ele não precisa ser somente a produção concreta do texto. Ela pode ser também uma observação de espaços online. Sim ou não, meus professores? Com certeza, Wagner. O professor pode lançar mão de várias estratégias, né? E aí, eu penso que a avaliação, ela vai muito além de fazer um teste ou uma prova, né? Então, o professor pode trabalhar uma música, pode utilizar podcasts, por exemplo, para as produções orais, pode utilizar, sei lá, fotografias e até também contar com o suporte da família. Então, as primeiras séries, né, as turmas do primeiro, segundo ano, contam muito com o suporte da família e, eventualmente, os pais podem estar fazendo o papel de escriba dessas crianças. Então, claro, ele vai sentar com a criança, vai verificar a aprendizagem, a resposta, e ali naquele momento de transcrever para o espaço do Arena, por exemplo, o pai, a mãe, a avó, o tio, quem está acompanhando, pode muito bem fazer esse papel de escriba e atestar isso junto à professora também. Então, estreitar esses laços também é super importante e vai contribuir com esse ponto de vista. É verdade. Lembrando também que a hiperatualização do Arena agora em 2021, né, permite uma elaboração de avaliações com vídeos e o seu aluno pode responder não necessariamente ali digitando, mas fazendo um upload de alguma imagem, de algum desenho que ele tenha produzido, não é? De alguma obra de arte, de alguma maquete, seja o que for que você tenha pedido, também não é necessariamente você fazer essa solicitação de forma escrita, não é? Mas temos outras formas ali, você pode enviar um áudio, pode enviar um vídeo ali na sua atividade, o seu aluno pode fazer o upload de imagens também. Então, o Arena Sai emplaca muito bem aí. Uma das minhas falas ali, quando eu estava falando sobre a implementação dessas estratégias, Wagner, eu deixei muito claro a parte da fala com a família, dos acordos que devem ser feitos. Então, a professora, né, diante da intencionalidade pedagógica dela com aquela atividade, se ela tem muito clara, por exemplo, qual habilidade está sendo desenvolvida, ela pode acordar isso com os pais. Olha, paizinha, mãezinha, o registro dessa atividade vai ser feito através de fotos e eu vou avaliar essa foto, né, porque de repente eles não podem, talvez não tenha essa habilidade para fotografar e fazer upload desse material, ou enfim, ser o próprio escriba, enfim. Então isso eu acho que faz parte do combinado entre a escola e a família. Perfeito. E nós vamos fechar com uma agora, que eu acho que ela é essencial e eu faço questão de estar junto para nós refletirmos sobre. Outro questionamento importante, tá? É o uso das tecnologias, ou seja, com estudantes com déficit de aprendizagem. Teriam recursos que facilitaria o ensino e a aprendizagem com alunos com déficit ou alunos de inclusão? E aqui algo que eu acho importante é justamente isso, né? Tanto o professor Rafael quanto o professor Glauco, eu acho que entendem comigo que nós vivemos em uma realidade onde hoje todas as patologias, elas possuem níveis diferenciados. Então, tudo aquilo que é estabelecido como padrão único, tanto de interação com o aluno, ou de sondagem, ou de diagnóstico, ele acaba sendo um perigo, né, para esse aluno com dificuldade de aprendizagem. Mas quando eu vou para uma vertente de pluralidade de recursos e métodos, eu consigo garantir não a igualdade, mas a equidade, que é levar todos ao mesmo ponto, mas dentro da sua realidade. Nós conhecemos casos de alunos, por exemplo, que têm questões de autismo e que o uso de uma videoaula ou de um livro digital já muda todo o cenário da aprendizagem daquele aluno, né? Então, acredito que pluralidade de recursos digitais já é um grande caminho para atender alunos com questões particulares de aprendizagem, sim ou não? Com certeza, Wagner, concordo com o que você disse, e pegando a sua fala, por exemplo, dessa diversidade de níveis, né, que nós temos dentro desses casos, e pegando, por exemplo, o que o Rafael falou sobre ensino personalizado, a gente consegue enxergar, por que não personalizar para esse aluno? Então, eu vou ter um feedback, né, de como ele está frente àquelas atividades, e aí eu vou conseguir personalizar, né? Então, se é um aluno que prefere mais o papel, eu posso fazer uma atividade similar, imprimir, como eu falei, rechear ela de links, de acessos, de fotos, fazer colorido, se for o caso, né? Aqui estou pensando em hipóteses. E aí,
colocar lá no varal das atividades, a família passa, pega, leva para casa, combina o dia de devolver. Então, mais uma vez, a fala também para esse ponto, combinado com a família, é muito importante. E aí vem a metodologia ativa, o ensino personalizado, o olhar atento para essa particularidade, que atinge todos os alunos. Se hoje eu tenho uma turma com 30 alunos, a maneira como eu aprendo o Glauco é diferente da maneira como o Rafael vai aprender, que é diferente da maneira com que o Wagner vai aprender, e o professor precisa estar atento a todas essas nuances, né, entre os alunos. É verdade. Pegando aí no caminho dessa conversa, se fosse um passo a repasso, eu já ia bater aqui para responder RA. Nessa situação que me vem aqui é o RA, e eu falo com categoria aqui, com experiência de vida, que as nossas realidades aumentadas também contemplam aí esse público, não é? Mantendo a equidade, como o Wagner bem disse ali, a inclusão, não é? É tratar o mesmo tema ali com todos ao mesmo tempo, não é? Isso é incluir. Então, nos planejamentos de ensino individualizados aí que precisam ser elaborados, os PEIs, não é? As realidades aumentadas, elas caminham e elas têm aí uma execução muito boa com essa diversidade de público, não é? Onde o aluno é levado a uma experiência inovadora ali, contextualizada com o objeto de estudo. Então, o RA também contempla esse assunto aí. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, professores, pela participação, por cada resposta, por cada indicação. É com muito carinho que eu acredito que as escolas acolheram cada um de vocês. A gente até olhou alguns fã-clubes ali. Eu acho que tem escola aí que já conhece o Glauco, já conhece o Rafa, e começou a levantar umas bandeiras ali de saudades. A gente sabe que isso mostra que a parceria e a efetividade do atendimento de vocês ela é real. Tá? Muito obrigado. E antes de vocês irem, tem uma missão. Foi solicitado ali no chat que fossem encaminhados os nomes daquelas dicas de recursos, de ferramentas, o Planner, enfim, tudo aquilo o pessoal quer, porque passou a tela e alguns não conseguiram anotar. Então, como que a gente vai combinar? Se vocês, com certeza, depois eles vão estar partilhando com os outros assessores pedagógicos, então daí você pode procurar o seu assessor e ele vai te informar, e também uma listinha que a gente pode colocar aqui no chat no final, ou amanhã, quem estiver participando aí, as coordenações, consegue pegar e replicar para os seus professores. Tá certo? Pessoal, não sai ainda, os nossos dois colegas vão estar se despedindo, mas a gente já vai para o nosso encerramento. Espera a despedida aí do Wagner, o boa noite final. Mas antes disso, meus caros professores, muito obrigado e boa noite para vocês, né? Não para vocês que estão aí, que vocês ainda vou conversar um pouquinho. Para vocês dois, uma boa noite. Boa noite, Wagner. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Quero dizer aos professores que essas ferramentas que nós mostramos aqui, citamos, tem muito mais do que isso, né? Não vou dizer que são inúmeras, porque elas são contáveis, mas nós temos muito mais do que disponibilizamos aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Eu encontrei um trava-línguas aí durante a noite, então obrigado, Rafael, pela ajuda aí com esse trava-línguas. E quero agradecer mais uma vez a presença de cada um dos professores. Estar aqui conosco às 19h13 demonstra muito o interesse de vocês em aprender, em estar cada vez mais antenados com o material do SAI, com o que o SAI traz nas suas formações. Então, muito obrigado, um abraço virtual e espero ver vocês aí muito em breve. Tchau, tchau. É isso aí. Wagner, muito obrigado pelo convite, obrigado para todos vocês aí que nos acompanharam, nos receberam em suas casas nessa noite. E o que eu deixo é o seguinte: quando desistir não é uma possibilidade, o sucesso ele é inevitável. Desistir não é uma possibilidade, o sucesso ele é inevitável. Vamos juntos desbravar todos os desafios aí em 2021. Obrigado, Wagner. Obrigado você que esteve com a gente até esse momento. Sem sombra de dúvida, estamos num caminho para sermos melhores. O SAI Digital de 2020 será ainda melhor em 2021. Confie, nós estamos aqui com você. Amanhã nós temos, então, Fundamental Anos Finais. Você que é coordenador, gestor, você que faz parte desse segmento, você que tem pessoas que conhecem, que estão nesse segmento,
por favor, chame para estar juntamente conosco. Nós vamos ter duas pessoas brilhantes aqui, a professora Cláudia Vicentini e a professora Silvia Regina, que vocês viram na abertura, trazendo aí a importância do Dia da Mulher, ok? Então, contamos com vocês nesse próximo dia. Não se esqueça que o site digital está com você. Nos ajude a ser melhor. Vai ter a nossa pesquisa de satisfação aqui no chat. Você preenche ela, coloca aí. E lembrando, sim, nós temos a nossa certificação. A certificação ela vai ocorrer no final, no último dia, após você participar de todos os momentos. Nós concluímos o checklist de quem participou e nós, então, encaminharemos o seu certificado mediante a participação aí na pesquisa de satisfação e recebendo todos os materiais aí que nós estamos preparando para vocês. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado. E lembre, quem pensa de forma híbrida e de forma ativa, alcança a todos. Sai Digital. Saber, agir, evoluir. Tchau, tchau.